Rádio Evangélica Maranata. Uma voz que anuncia a volta de Cristo. Nascer de novo. O encontro de Nicodemos com Jesus. Episódio número 6. A serpente de bronze. Nicodemos escutou a explicação de Cristo sobre o novo nascimento, a necessidade de nascer da água e do Espírito. Mas, apesar de ser um homem instruído nas Escrituras, nunca tinha ouvido nada parecido. Devia ser humilhante para ele reconhecer que tinha dificuldade em entender o que Jesus dizia. Mas a verdade é que no final dessa explicação ele fez uma pergunta que demonstrava o seu estado de espírito, um misto de espanto e ignorância. Perguntou ele a Jesus: como é que isso pode ser? Nascer de novo, água, espírito, entrar no reino, como é que tudo aquilo era possível? Jesus faz então algo que vai certamente ajudar Nicodemos. Vai citar um episódio que Nicodemos conhecia muito bem e depois vai aplicá-lo de um modo surpreendente. Esse episódio tem a ver com algo que se passou no tempo de Moisés, quando o povo de Israel atravessou o deserto. Por motivos que agora não importa aqui recordar, os israelitas foram atacados por uma verdadeira praga de serpentes do deserto, víboras cuja mordida era fatal. Esse episódio está narrado no capítulo 21 de Números. Em pouco tempo, o número de vítimas começou a aumentar de modo alarmante. O povo correu para Moisés, pedindo-lhe que pedisse socorro a Deus. E foi isso que Moisés fez. Orou ao Senhor e este respondeu, dando-lhe uma orientação muito estranha, como veremos a seguir. Vamos ler em Números 21, 8 e 9, o que o Senhor falou a Moisés. O Senhor respondeu-lhe: arranja uma serpente de metal e pendura-a no cimo de um pau. Quando alguém for mordido por uma serpente e olhar para esta serpente, salvará a vida. Moisés fez uma serpente de bronze e pendurou-a no cimo de um pau. Quando as serpentes mordiam em alguém, este olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Esta é das orientações mais estranhas de toda a Bíblia. Imagino como Moisés deve ter sentido, sem entender o que Deus fazia. Mas ele obedeceu e fez uma serpente em bronze, prendeu-a a um pedaço de madeira e colocou-a num lugar suficientemente elevado para que todos a pudessem ver facilmente. E depois fez a parte mais difícil: avisar o povo de que quem olhasse para a serpente de metal seria curado. Imaginemos a situação. Gritos e confusão no acampamento. Pais vendo os filhos em agonia. Homens e mulheres de todas as idades morrendo com o veneno das serpentes. E chega a informação. O Senhor disse que quem olhar para a serpente de metal que está no monte será curado do veneno da serpente. Como terá reagido o povo? Como reagiria o ouvinte se estivesse lá e ouvisse esta palavra? Há várias coisas estranhas nesta orientação do Senhor. Mas talvez a mais estranha tenha sido esta, quando o Senhor disse que bastava olhar para a serpente para ser curado. Como podia isso ser possível? Somente olhar? Não haveria mesmo mais nada a fazer? Nenhum sacrifício a oferecer? Nenhum unguento especial a passar no local da ferida? Somente olhar? Mas no versículo seguinte lemos a reação do povo. Quando as serpentes mordiam em alguém, este olhava para a serpente de bronze e ficava curado. Isto é, no meio do seu desespero, os pais não discutiram e pegaram nos filhos e arrastaram-nos para um lugar de onde pudessem ver a serpente. Os anciãos, as mulheres, os homens, todos eram levados para fora das tendas, procurando olhar para aquela serpente de bronze. E quando olhavam, acontecia o milagre.
instantaneamente o efeito mortal do veneno era detido. As pessoas voltavam ao seu estado normal e havia alívio e alegria por toda a parte. Deus tinha providenciado uma solução. A pergunta de Nicodemos a Jesus tinha sido: como pode isto ser possível? E Jesus foi buscar aquele episódio que tinha ocorrido 12 a 13 séculos antes, para lhe explicar que, tal como tinha sido possível aquele milagre que salvou os israelitas da morte, também era possível que hoje Nicodemos experimentasse o milagre do novo nascimento. Veremos no próximo episódio como Jesus vai aplicar esta narrativa da serpente de metal à vida de Nicodemos e, afinal, à vida de cada um de nós hoje. Entretanto, fique na paz do Senhor. Acabou de escutar Nascer de Novo, uma produção da Rádio Evangélica Maranata.